Nós hoje temos a grata alegria de sermos acompanhados pelo Lab de Sá, o Orfeu, seu filho Orfeu, cantando o Shofetim, que é a paraxá dessa semana. Então fique comigo e vamos desfrutar um pouco dessa belíssima interpretação do Shofetim, o Lab de Sá. E vamos fazer a leitura. Você é muito bem-vindo no projeto Leitura do livro Guia dos Perplexos. Vem comigo e vamos curtir um pouco e vamos fazer a leitura do nosso livro, né? Muito obrigado, Shavu Atov, para todos vocês que estão comigo. A leitura de hoje é no capítulo 10, a página 78 do livro Guia dos Perplexos. E você está acompanhando comigo esse fundo musical extraordinário que nós estamos ouvindo sobre o Shofetim. E nós vamos fazer então a leitura desse extraordinário escritor, filósofo, rabino, médico e muito mais. É uma própria enciclopédia. Então vem comigo, nós vamos fazer a leitura do os capítulos de hoje do livro Guia dos Perplexos. Capítulo 10, sobre os verbos alá e iarade, subir e descer. Ok? Já dissemos acima que ao mencionar nosso tratado algum termo homônimo, nosso objetivo não é mencionar todos os significados nos quais este termo é empregado, pois ele não é uma obra sobre o idioma hebraico, e mencionaremos somente os significados, somente os significados nos quais este termo é empregado, pois ele não é uma obra sobre o idioma hebraico, e mencionaremos somente os significados necessários ao objetivo e nada mais. Dentre estas palavras estão os homônimos Iarad e Alá, Ieridá e Aliá. São palavras que foram determinadas no idioma hebraico no sentido de subir, descida e subida. Quando um copo se move de algum lugar para um lugar abaixo deste, diz-se ieridá, descida. E quando este se move de algum lugar para um lugar acima deste, se diz aliá, subida. Posteriormente, estas duas palavras foram usadas metaforicamente em relação à nobreza e à grandiosidade, de modo que quando a posição de uma pessoa é rebaixada, diz-se Iarad, desceu, e quando sua posição é elevada em ilustração, diz-se Alá, subiu. Assim, Deus disse: o estrangeiro que está no meio de ti se elevará, e a ale, cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás, terede. Deuteronômio 28, 43. O Eterno teu Deus te exaltará sobre todas as terras. Deuteronômio 28, 1. E o Eterno engrandeceu a Salomão para o alto Iemalá. 1 Crônicas 29 e 25. E tu sabes que os sábios empregaram frequentemente essa expressão como em sobe-se em santidade e não se desce. Desta maneira, emprega-se esses verbos também
quando a reflexão de um homem se rebaixa e ele dirige o seu pensamento a coisas mais baixas, e disse que ele subiu, e disse que ele desceu, e Arade, pensamentos mais baixos. Assim também, ao dirigir o seu pensamento a qualquer coisa elevada e sublime, disse que ele subiu, Alá. Ora, como nós, a comunidade humana, nós, os mais inferiores em termos do lugar e do grau de existência em relação à esfera circundante, enquanto Deus está no grau mais elevado na realidade da existência, em elevação e grandiosidade, mas não em relação ao espaço físico. E pelo fato de Ele desejar conceder-nos sabedoria e fazer emanar a relação de alguns de nós, Ele expressou a descida da revelação ao profeta e a revelação da Shekhinah em algum lugar, com o uso da palavra descida, e ele dá, e expressou a cessação deste estado de inspiração profética de algum indivíduo ou da Shekhinah de algum lugar, com o uso da palavra subida, aliá. Assim, toda descida e toda subida encontrada em relação ao Criador indica somente este significado. Da mesma forma, quando se acomete uma catástrofe a uma nação ou região em razão da eterna vontade de Deus, antes de descreverem tal calamidade, os livros proféticos antecipam dizendo que Deus visitou as ações daquelas pessoas e em seguida baixará um castigo sobre elas. Aqui também emprega-se o termo descer e lidar, pois o ser humano é muito pequeno para que suas ações sejam visitadas e ele seja castigado. Não fosse pela vontade divina, isso foi elucidado nos livros dos profetas. O que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites. Salmos 8:5. E este versículo faz alusão a este assunto. Portanto, esse tipo de visita foi denominado de descida. Vinde, desçamos e confundamos a sua língua. Gênesis 11:7. E desceu o Eterno para ver. Gênesis 11:5. E descerei, pois, e verei. Gênesis 18:21. E o significado em todos é a vinda do castigo aos seres humanos deste mundo inferior. No entanto, o primeiro significado, ou seja, o significado de revelação divina e enobrecimento, é encontrado frequentemente. Então descerei e ali falarei contigo, Números 11:17. E desceu o Eterno sobre o monte, Êxodo 19:20. Descerá o Eterno diante dos olhos de todo o povo, Êxodo 19:11. E Deus subiu de diante deles, Gênesis 35:13. E Deus subiu diante de Abraão, Gênesis 17:22. Entretanto, o dito "e Moisés subiu para Deus", Êxodo 19:3, está no terceiro sentido, paralelamente a ter subido ao topo do monte, sobre o qual desceu a luz criada. E não que existia para Deus um lugar no qual se sobe e se desce dele. Ele está muito acima da imaginação dos ignorantes. Como nós podemos observar no capítulo 10, alguns termos que são usados em Torá, na Bíblia,
no livro de Bereshit, no livro de Shemot e alguns outros livros, como Devarim, alguns termos que são usados como subida e descida com relação a Deus não podem ser confundidos com subir em relação a alguma coisa, e sim, ali está se usando o termo de subir em relação a Deus, ou descer em relação a Deus, ou você descer da condição de um ser iluminado, um ser que está kasher, uma pessoa que está kadosh, uma pessoa que está santificada, e você desce dessa condição de uma pessoa elevada, você desce para a condição mais baixa que o ser humano pode alcançar. Você desce até Aravon, até a escuridão, até a forma mais desce muito até as Kelipot. Ou seja, é a sua forma de... E quando você se dedica a Deus, quando você eleva o seu pensamento, quando você consegue uma elevação diante de Deus e tem conexão divina, você está tendo a elevação em termos para com Deus. Esse é o termo subida e descida explicado até aqui por Maimônides em relação a Deus. E ele dá uma demonstração que existe uma tradução, já no final, em Êxodo 19:3, quando não se usa o mesmo termo de aliar para Moisés ter subido para o monte, porque não existe um lugar onde vai se encontrar Deus. Eu vou subir para encontrar com Deus, como muitas pessoas dizem, vamos subir no monte porque Deus fala conosco. Não existe isso, tá? Porque isso é uma coisa para ignorante. Deus está em todos os lugares. Você se eleva em relação a Deus e não em relação ao lugar para dizer que Deus está nesse ou naquele. Ok? Então vamos partir agora para o capítulo 11, sobre o verbo yashav, que é o verbo sentar. Yashav. O primeiro sentido desta palavra em nosso idioma hebraico é sentar. E como em Eli, o sacerdote estava sentado, yashav, em um assento. 1 Samuel 1:9. E como uma pessoa sentada se encontra estável no estado de repouso e de estabilidade perfeita, esta palavra foi usada metaforicamente a toda situação estável e fixa que não se modifica. Assim, é prometido existência perpétua e estabilidade no mais elevado grau a Jerusalém. E ela será elevada e assentada em seu lugar. Zacarias 14:10. Da mesma forma, ele assenta a mulher estéril na casa. Salmo 113:9. Que significa que ele a estabelece de maneira estável. De acordo com esse último significado, foi dito sobre Deus: Tu, eterno, resides Tisaved eternamente. Lamentações 5:19. Tu que resides nos céus, Iaoshev. Salmo 123:1. E que reside no céu. Salmo 123:2, 4. Ou seja, o que é perpétuo e estável não está sujeito a qualquer espécie de modificação nem mudança de essência. Tampouco há nada fora da sua essência que o mudaria, pois não há qualquer relação entre ele e outra coisa que se modifique nessa relação, conforme explicaremos. Assim, sua imutabilidade total é de total perfeição, conforme explicado em Porque eu, o Eterno, não mudo. Malachi 3:16. Malaquias 3:6. Malachi 3:6. Quer dizer, nenhuma mudança de qualquer espécie. Este é o significado expresso do termo yashav, estar sentado, quando aplicado a Deus. A yeshivá está relacionada aos céus na maioria das passagens.
pois os céus são aqueles que não se modificam nem variam. Quero dizer que seus indivíduos não estão sujeitos às mudanças como os indivíduos da terra, que são gerados e perecem. Da mesma forma, quando o texto se refere a Deus por meio de um homônimo em comum com as espécies de seres sujeitas à geração e à destruição, é dito que ele está sentado, porque diretamente de cada um dos seus seres, diferente de cada um dos seus seres, as espécies que perpetuam são ordenadas e têm existência estável como os indivíduos do céu. Foi dito, sentado, Yoshev, Hayoshev, sentado, Hayoshev, porque sobre o círculo da terra. Foi dito, sentado, e Hayoshev, sobre o círculo da terra. Isaías e Rechael 40:22, Isaías 40:22, que quer dizer que ele é perpétuo e estável sobre o círculo da terra, ou seja, seu contorno, fazendo alusão às coisas que são geradas frequentemente. E foi dito, o Eterno estava sentado acima do dilúvio, Salmos 29:10. O que quer dizer que no momento de mudanças das condições da terra, não havia em Deus mudança na relação, mas a relação que ele tem com a coisa em geração ou perecimento é somente uma relação estável e fixa, pois esta relação concerne as espécies e não a seus indivíduos. Observe que toda vez que o termo Yeshivá for aplicado a Deus, ele estará nesse sentido de estável, nesse sentido de permanente. Não há perecimento em relação às coisas dos homens. Nós estamos então encerrando os 2 capítulos de hoje do livro Guia dos Perplexos de Maimônides, o Rambam. E eu agora no final eu quero pedir para você acessar o link de Belo Horizonte do projeto o Faratista. É um projeto de expansão. Faratista quer dizer expansão. É um projeto de expansão para todo o Brasil. Nós temos ali uma página e nós estamos solicitando que você faça doações para o projeto Faratista, para que Belo Horizonte ganhe a sede, a sua sede Benoa, para que a comunidade de Belo Horizonte esteja sentada sobre a sede fixa para os encontros regulares. E eu quero pedir para você faça essas doações, então, ou diretamente na conta da Beit, tá? Que está logo abaixo, tanto é o número da conta quanto o Pix da conta, ou pelo site O Faratista, que também tem um link do site O Faratista, que está aí à sua disposição para você ver como o Brasil todo está reagindo. Então vamos lá, vamos botar força nisso, ajude Belo Horizonte a ter a sua sede permanente, a sua sede aqui em Belo Horizonte, contribua, faça doação, pode ser qualquer valor, não importa o valor, o que importa é que o seu coração esteja ali ligado. Faça parte desse projeto O Faratista, acesse o link, e se você gostou, está gostando da leitura do Guia dos Perplexos, do livro Guia dos Perplexos, então você vai curtir, vai compartilhar. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ajude o canal a alcançar maior número de pessoas, não só pela leitura do livro Guia dos Perplexos, mas pelos outros assuntos que estão relacionados também ao nosso canal. Eu quero te agradecer por estar comigo até agora. Nós vamos acompanhar um pouco mais, nós estamos na página 83 do Guia dos Perplexos, nós vamos acompanhar um pouco mais para finalizar essa belíssima interpretação da cantada de Shofetim. Nós vamos então ouvir um pouco mais dessa interpretação
E vamos encerrar nossa leitura de hoje. Eu agradeço o Eterno por ter estado conosco até aqui. Peço a Deus que te abençoe e te ilumine para que você consiga cada vez mais estar iluminado, que você tenha paz completa, saúde completa, felicidade completa, que você tenha elevação completa, que você seja abençoado durante todas essas semanas e as próximas semanas que virão. Nós estamos aí no mês de Elu, estamos chegando nos dias de Rosh Hashanah. Esse mês é mês de meditação, antes do Rosh Hashanah, para nós meditarmos, para nós verificarmos nossa vida, porque é um mês que, o dia de Rosh Hashanah, nós todos vamos ser julgados pelo Eterno. Então nós temos que estar preparados para o julgamento. Faça o exame de consciência, comece a falar com o Eterno: meu Deus, perdoa aquilo que eu esqueci, me perdoa aquilo que eu me lembro, confesse, fale diante de Deus aquilo que você se lembra, e vamos nos preparar para o Rosh Hashanah. Haverá uma grande festa de Rosh Hashanah em Belo Horizonte. Venha fazer parte, eu vou anunciar a festa de Rosh Hashanah, estará à sua disposição. Entre em contato conosco, venha fazer parte da comunidade Bem Noah de Belo Horizonte. Muito obrigado e vamos curtir um pouco mais aqui então. Shofetino! Hashem.